Você é aquela pessoa viciada em comer, daquela que começa e não consegue mais parar, ou quando você menos percebe, você tá comendo de um modo automático e nem tem controle sobre isso? Então vem cá que a gente precisa conversar. O vício em comer, ele tem uma explicação. Não é só porque você tem falta de vontade, porque você não tem vergonha na cara. Isso acontece de uma forma fisiológica dentro do nosso cérebro. E eu coloquei de propósito o vício em comer, porque não é vício na comida, como muita gente diz, que o açúcar vicia que nem cocaína. Isso não existe. Mas o comportamento do comer, ele de fato é vicioso. E você vai entender por quê agora. Primeiro a gente ativa um piloto automático. O que é isso? É o mesmo que a gente chama de loop do hábito. A gente tem um gatilho, que é algo que funciona como um interruptor, que liga essa vontade de comer. Então, um dia ruim, um dia que você tá triste, cansada, estressada, alguma coisa que acontece que desperta em você aquela vontade de sentir um prazer, de sentir um alívio, de sentir um bem-estar. Então, o teu cérebro ele vai buscar uma forma de compensar isso, de compensar esse desconforto. Então, você teve o gatilho, que foi o que aconteceu com você, ligou esse interruptor e agora você vai buscar uma rotina que te traga esse conforto, que é a ação que ela começa a ser automática. Então, você vai lá e come um doce, você vai lá e pede uma comida gostosa, você vai lá e mexe na geladeira e encontra algumas coisinhas ali que te traga prazer. E isso te gera uma recompensa, que é justamente o que o teu cérebro está buscando. Aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer que vai neutralizar aquele desconforto que foi gerado, que foi o gatilho. E aí você tem um alívio ou prazer que o cérebro está buscando. Só que o que acontece depois? Todo esse mecanismo gera como se fosse um GPS, que o teu cérebro traçou um caminho, um atalho para encontrar esse prazer que você está buscando. Então, no teu dia a dia, é como se você tivesse ali um Waze, um Google Maps, que você ligou e encontrou que aquele caminho é o mais fácil, que aquele caminho você chega rápido, e aí o teu cérebro entendeu isso. Só que de tanto você ir para lá, e pegar esse caminho mais rápido, ele começa a ser automático, você já não pensa mais. Aí chega uma hora que você tá lá e não consegue fazer um caminho diferente. Tudo que acontece na sua vida, toda a sensação de desconforto, o teu cérebro te leva para buscar aquela comida, que é o que te dá prazer. Então, um caminho muito conhecido, você nem pensa, quando vê você tá lá. E para sair disso é muito difícil. Você que está se habituando em comer toda vez que tem um desconforto, não é simplesmente falar, ah, não vou comer agora. Parece que você nem manda mais em si mesma. E é aí que esse atalho vira um labirinto. E você não consegue sair desse lugar. E o que acontece? Que te prende ainda mais. A química do querer mais. Por quê? O teu cérebro, ele tá buscando uma fuga. A gente já percebeu isso. Ele tá buscando um bem-estar para lidar com um desconforto. E isso é super natural. Se isso não existisse, a gente ia tender a sempre estar ansiosa, deprimida. Então, o cérebro busca uma maneira de driblar ali aquela dor e aquele desconforto. O problema é que de tanto fazer isso, o hábito, agora ele se torna uma muleta. Então, toda vez que isso acontece, como eu falei, você vai para esse lugar. E aí, infelizmente, com o passar do tempo, à medida que isso se torna automático e um hábito, a parte do nosso cérebro que processa essa informação começa a querer muito mais. É como se aquela quantidade de comida que você comesse não fosse mais suficiente. Se a gente for comparar com outros vícios, é quando aquela quantidade do objeto do vício, ela já não é mais suficiente, a pessoa quer sempre mais, doses maiores. E é aí que o cérebro pede mais e mais para sentir o mesmo alívio. Porque a gente tem uma balancinha. Então, à medida que você precisa de mais fontes de prazer, então você come mais comida, você se expõe a esse desejo mais vezes, com mais frequência. E aí também, por ficar mais tolerante, o cérebro ele aumenta o desconforto como uma forma de equilibrar, porque a gente está buscando equilíbrio o tempo todo. Então, se tem muito estímulo de prazer, muita dopamina sendo gerada, então o cérebro também te torna mais sensível ao desconforto. E aí, o que antes era uma vontade, uma escolha de comer para sentir prazer, agora é uma necessidade
Parece que você precisa da comida, parece que você não consegue ficar sem isso. E é nesse ponto que acontece essa virada de chave. O hábito, ele deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade. Agora você não pensa mais, você não decide mais, eu vou comer porque eu tô triste, eu vou comer porque eu tô cansada. Quando você viu, você já tá comendo porque você tá cansada, porque você tá triste. E agora, o que que se faz? Agora eu trouxe para você 3 passos para desligar esse piloto automático. É quando você decide sair desse atalho que você está indo todas as vezes para ir para um caminho que é mais seguro. Ele pode ser mais longo? Pode. Ele pode dar um pouquinho mais de trabalho? Pode, mas ele é mais seguro e vai te levar para o teu objetivo, para o teu emagrecimento, para teu autocontrole. E o primeiro passo é ligar o farol. Então você precisa ter consciência. E como que a gente faz isso? Identificando esse gatilho. Você precisa prestar atenção no que te faz comer, no que te desperta essa vontade. É toda vez que você tá cansada? É toda vez que você tá triste? Toda vez que você tá estressada? É sempre no mesmo horário do dia? É sempre quando você tá com aquela pessoa? Então, o que acontece para que te desperte essa vontade de comer? Mapeie isso, anote. Coloque no celular, preste atenção, traga isso para sua consciência. Quanto mais você souber do que te faz comer, mais você consegue traçar estratégia para lidar com isso. Identificou os gatilhos, mapeou, anota tudo que você puder, horário, tudo que se repete, tudo que é um padrão. E aí a gente vai para o passo 2, criar uma pausa, que é a intervenção. Nesse momento, eu trouxe uma dica aqui, que na verdade nem é dica, é ferramenta. Se você aplicar isso, você já vai ver efeito agora, a partir de agora. Quando esse gatilho disparar, quando você perceber que está acontecendo aquela situação que vai te levar para a vontade de comer, e tente perceber antes, porque você já mapeou, você vai começar a criar uma pausa. Por quê? Porque já é científico que quando a gente espera pelo menos 15 minutos para executar a ação, no caso, comer, o cérebro ele tem tempo de processar. Sabe você que é mãe, você que tem contato com criança, que fala assim para a criança, vontade dá e passa? Isso é verdade, porque quando você espera passar um tempo, você adquire consciência para isso. Eu tenho uma aluna mesmo da comunidade que ela fez essa estratégia, foi muito legal. Ela queria comer o doce que ela tinha e aí decidiu limpar a parede antes de comer esse doce. Disse que se empolgou com a parede, deixou para comer o doce 2 dias depois, ainda comeu metade. Porque quando a gente adia essa recompensa, a gente tem tempo para se distrair, a gente tem tempo para pensar e para focar no nosso objetivo. Inclusive, o seu objetivo ele precisa estar muito claro para você. Porque se você não quiser muito, você vai desistir, mesmo nesses 15 minutos. Então, queira muito emagrecer, queira muito seu resultado. Porque é nesse momento aqui de pausa que você consegue pensar a respeito. E aí, a gente vai para o passo 3, identificou o gatilho, deu uma pausa para conseguir pensar, agora você vai mudar a rota. Você vai substituir esse hábito, porque se o teu cérebro está buscando prazer desde o início, conforto, bem-estar, você precisa encontrar um outro caminho de entregar isso para ele. Só que lembra que você foi hiperestimulada com muito prazer, muita frequência de comer doce, ou comendo muitas vezes, ou muita quantidade? Então, agora a gente precisa buscar com que o cérebro desenvolva essa sensibilidade que ele perdeu. E a gente precisa se expor a pequenos prazeres e a tolerar os desconfortos do não comer, do hoje não, ou só um pouco. E aí você vai se expondo a novas ações e novos hábitos que gerem prazer, talvez não tão estimulantes quanto o da comida, mas que te gere uma sensação de bem-estar. Então é a hora aqui de resgatar velhos hábitos, de hobbies que você gostava de fazer, tocar instrumento, dançar, pintar, desenhar, escrever, ler livros interessantes que te deixem empolgada. Pra mim, funciona muito falar com Deus. Não tem nada que funcione melhor do que eu sentar ou me ajoelhar e orar e falar com o Senhor e receber a presença dele. Mas o fato é, quando você coloca aqui hábitos novos, você vai entregando para o teu cérebro o que ele está precisando e nesse momento você consegue aí instituir um novo hábito, uma nova rota. E a gente vai para o ponto final, que é retomar a direção da sua vida. Agora,
A direção é sua, o volante está nas suas mãos, porque você já identificou o que te faz comer, você traçou uma nova rota, agora você consegue ser consciente sobre isso. E aí, uma coisa que você não pode deixar de lembrar, não é sobre perfeição, porque você vai errar, você vai falhar, isso vai acontecer, é fato, somos seres humanos, mas o importante é a direção que você está tomando. Errou, falhou, deixa pra lá, segue, aprende, erra, aprende, volta, e assim você consegue. E desse jeito, você vai lidar com seu vício em comer, que de fato existe, e você pode aprender a lidar com isso seguindo esses passos. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui para eu continuar publicando conteúdos como esse.